Iniciando então a unidade didática 12, que trata sobre as instituições, as Forças Armadas e particularmente sobre o Exército Brasileiro, nós vamos estudar agora o assunto A, que diz respeito às instituições e aos símbolos nacionais. Dentro do que foi dito, nós vamos buscar compreender os tipos de instituições existentes no nosso meio social. Nós vamos identificar o papel dessas instituições e mais, nós vamos descrever o uso e compreender o significado dos nossos símbolos nacionais. E para alcançar estes objetivos, nós vamos seguir este roteiro. Entendam, antes de qualquer coisa, que as instituições são estruturas organizacionais. Percebam, estruturas para nos organizar como sociedade. A mais primitiva estrutura organizacional é a família, né? E hoje em dia, nós temos outras estruturas um pouco mais complexas, como as Forças Armadas, o Congresso, os poderes constitucionais e até mesmo o Banco Central, por exemplo. Gostaria que vocês lessem a definição abaixo para que se familiarizem com o conceito. No que diz respeito aos tipos de instituições, os 4 tipos, inicialmente nós temos as instituições espontâneas, que, como o próprio nome diz, surgem espontaneamente a partir das relações estabelecidas entre os agentes sociais. O exemplo mais natural desta categoria é a família. Depois disso, nós temos as instituições reguladoras, que surgem da necessidade de se determinar sobre o que se pode e o que não se pode fazer. Os poderes legislativos e as forças armadas estariam dentro desta categoria, juntando a ação de legislar e a força para se fazer cumprir. Depois disso, nós temos as instituições operadoras, que são as responsáveis por operar os sistemas do Estado, como o Banco Central, o DENIT, o Sistema Único de Saúde. E por último, as instituições criadas, como por exemplo os bancos privados, que servem para operacionalizar o relacionamento dos agentes sociais entre si e destes com o Estado, de uma forma mais ramificada e objetiva. Aqui nós temos as instituições nacionais, começando pela família e pela escola. Então eu gostaria que vocês pausassem o vídeo, observassem os tópicos, lessem as frases e procurassem reconhecer os valores simbólicos dentro dessas mensagens aí que eu vou passar para vocês dentro desses próximos slides. A figura da presidência da República, ela deveria nos remeter à ideia de democracia, igualdade, cidadania, liderança nacional personificando os interesses da nossa nação, e ao seu lado a Igreja, outra instituição que foi muito importante ao longo da nossa história para preservar o sentimento de amor ao próximo. Porque, como disse certa vez Rui Barbosa, a pátria não é ninguém, são todos. Já aqui nós temos o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, duas outras instituições importantíssimas dentro da organização do nosso Estado. E aqui as Forças Armadas, com uma missão constitucional importantíssima, que será objeto de nosso estudo na próxima instrução. Aqui nós temos os símbolos nacionais. Iniciando pela esquerda, temos o brasão nacional. Ele foi encomendado pelo primeiro presidente da República, o Marechal Deodoro da Fonseca. Esse símbolo representa a glória, a honra e a nobreza do Brasil. Tem prevista a sua utilização nos prédios e documentos oficiais do nosso Estado. Em seguida, nós temos a bandeira nacional, símbolo maior da nossa pátria. É interessante comentar que suas 27 estrelas simbolizam cada um de nossos estados e o Distrito Federal. Elas estão dispostas tal qual as estrelas no céu do Rio de Janeiro no dia da independência do Brasil. Nosso próximo símbolo é o selo nacional. Caracterizado pela esfera da bandeira nacional, este símbolo é utilizado na autenticação de documentos oficiais. Ele está presente em atos do governo e diplomas escolares, por exemplo. Salve melhor juízo, acredito que na identidade provisória de vocês deve existir a marca d'água com esse selo. E o quarto deles, o nosso hino nacional, cuja composição foi feita em referência à abdicação de Dom Pedro I e cuja letra foi associada a esta música na comemoração do centenário da nossa independência. A título de curiosidade, apresento aqui as bandeiras históricas do Brasil, com seus períodos e denominações. Concluindo então, relembro que as instituições são os pilares da nossa organização como sociedade e que são carregadas de simbolismos. São um total de 4 tipos.
as espontâneas, que são as mais primitivas, e demos como exemplo a família, as reguladoras, que servem para criar as regras e atuar visando seu cumprimento. Citamos como exemplo o Congresso e nós mesmos, o Exército. As operadoras, responsáveis por gerenciar os grandes sistemas do nosso governo, tais como o SUS e o Banco Central, por exemplo. E as criadas, que citamos os bancos privados como exemplos, que servem para gerenciar de forma mais ramificada a relação entre nossos agentes sociais. Falamos também sobre a importância das nossas instituições, como a família, a igreja, os três poderes constitucionais. E por fim, conversamos um pouco sobre os nossos símbolos nacionais, a bandeira nacional, o hino nacional, o brasão nacional e o selo nacional. Acredito que essa instrução seja muito importante no desenvolvimento dos valores patrióticos dos senhores, e aproveito para parafrasear Napoleão Bonaparte, que foi muito feliz quando afirmou que o amor pela pátria é a primeira virtude do homem civilizado.